Se apresentando, meu nome é André, eu sou funcionário da universidade, eu trabalho com a gestão de resíduos de informática e telefonia aqui na universidade. A universidade ela tem um importante programa que há mais de 10 anos se preocupa com os resíduos eletrônicos que são gerados aqui. Hoje são mais de 56 mil computadores que a universidade tem e ao fim da vida útil nós nos preocupamos com o que vai acontecer com eles ao final. Okay? Eu gostaria de falar 3 pontos referentes ao filme e referentes até mesmo ao futuro. Primeiro, falar sobre a questão de saúde. O resíduo eletrônico, ele não tem um aspecto tão feio ou tão repugnante quanto o resíduo orgânico. O resíduo orgânico, ele tem um mau cheiro, às vezes ele é até meio repugnante. O resíduo eletrônico, ele às vezes não tem esse aspecto. O computador, ele não tem esse aspecto. Mas ele tem uma quantidade muito grande de material contaminante à saúde e ao meio ambiente. Então isso ficou bem claro no filme, foi apresentado a vocês como um dos lugares mais poluídos do mundo. E isso não é exagero. Na composição química desses equipamentos, nós temos materiais como chumbo, cádmio, os mais diversos materiais contaminantes para a saúde humana, meio ambiente, e realmente traz um impacto muito grande para a saúde humana e para a vida em geral. Então, o primeiro ponto, questão de saúde. A segunda questão que eu gostaria de comentar com vocês é referente ao fator financeiro. Quando nós falamos hoje de reciclagem, o Brasil que faz a reciclagem de apenas 3% dos seus resíduos, ele basicamente joga no lixo por volta de 35 bilhões de reais. Então, o não fazer a reciclagem é jogar dinheiro fora. Então, eu posso garantir para vocês que o resíduo eletrônico de informática e telefonia, quase que 50% dele são metais. Metais que têm uso na indústria. Foi citado aqui cobre, alumínio, níquel, zinco, ferro. Ficou bem claro também na apresentação do vídeo que esses metais, eles são utilizados, além de metais não preciosos, nós temos metais preciosos na composição desses computadores. Temos ouro, temos prata, platina e materiais que são bastante absorvidos pela indústria. Então, quem não faz reciclagem está jogando dinheiro fora. Segundo item aí que eu gostaria de ressaltar. E o terceiro item é talvez uma prospecção para o futuro. Indiferente da área, indiferente da atividade econômica que nós fazemos hoje, nós temos que pensar ao fim da vida útil, o que vai acontecer com o meu equipamento, com o meu produto. Então, se nós observarmos a análise de ciclo de vida de um produto, ele vai ser extraído da natureza, vai se transformar em um material, esse material vai se transformar num produto, nós vamos utilizar esse produto e ao fim da vida útil ele vai se tornar resíduo. Então nós temos que pensar ao fim da vida útil o que vai acontecer com esse material. Será que ele vai voltar para a natureza na forma de resíduo, como nós observamos? Nós temos hoje alguns temas bastante populares, como economia circular, mineração urbana, que trazem como foco o que fazer com esses materiais. Então, eu acho que seriam esses 3 pontos que eu gostaria de ressaltar, mostrar um pouco para vocês. Assim, junto comigo também tem a Camila. Oi,
Deixa eu ver se está funcionando aqui, né? Eu sou a Camila, eu trabalho com a parte de resíduos aqui também na universidade. Então, assim, um aspecto mais geral, assim, que o André até comentou, eu acho que assim, a gente pensar muito na importância de todos os resíduos que a gente gera, que aqui mostrou um aspecto, né? O aspecto do eletrônico, mas a gente tem tudo que a gente gera e a forma que a gente vai descartar. Além de estar desperdiçando realmente a parte financeira, o que você pegou, o seu copinho, você jogou no lugar certo. Porque, assim, de uma forma geral, não vou falar que todos os prédios está tudo perfeito, separado o que é reciclável, o que não é, mas acho que a gente ter esse cuidado na nossa casa, ter esse cuidado no dia a dia, que tudo tem essas consequências, que nem no próprio filme mostra, a gente tem esse aspecto eletrônico bem forte, aí você vê queimando, o quanto está soltando de poluente naquele ambiente. Então, a gente tem muito aspecto muito pesado em tudo que a gente faz. Então, a partir do momento eu fui lá, comprei esse celular, tudo que a gente adquire, ou até comprei um Danone, joguei de qualquer jeito, deixei o Danone ali, fui jogar na lixeira e foi tudo para o lixo comum. Então, tudo tem um valor agregado, tudo está agregado. Então, acho que assim a gente tem que pensar bastante nas nossas ações, o que vai virar de consequência para o meio ambiente, né? Então, eu acho que a ideia do filme, assim, eu acredito que para todo mundo, assim, de alguma forma é meio chocante, porque está bem fora da nossa realidade, né? Então, você pensar como que as pessoas vivem, não tem cor, não tem nada. Você vê até o depoimento daquela senhora mesmo. Senhora não, né? Que ela é nova, mas ela até falou, parece que eu tenho 60 anos. Ela fala, né, que as pessoas não vivem ali, né? Porque ali está queimando o chão, está poluindo o chão, o ar está poluído. As crianças não têm perspectiva de vida, então ninguém tem perspectiva, né? A criança já está trabalhando. Então, assim, a gente parar para pensar a nossa vida que é tão boa que a gente tem, né, aqui onde a gente vive, e a gente pensar como que a gente pode melhorar para várias pessoas, né? E assim, a consequência de valorizar nosso resíduo, valorizar o meio ambiente e as consequências do que a gente faz. Acho que é uma ideia mais geral. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, algum levantamento que achou interessante, pertinente ao filme. Não falo recentemente, há mais de 20 anos, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela previa que todos os resíduos fossem tratados, todos. Nós estamos falando isso de mais de 20 anos atrás. Na prática, os resíduos domésticos, só 50% das prefeituras do Brasil têm um sistema de aterro sanitário. Aterro. O resto é lixão. Então, descartado totalmente de forma incorreta. O aterro sanitário, na minha opinião, não é a forma adequada de tratamento. O aterro sanitário, você faz um buraco no chão, coloca uma lona e enterra. E não é a forma correta. Então, os 50% que nós estamos falando que está dentro, faz isso. Mas o processo de reciclagem mesmo são só 3%. Pegar o resíduo e fazer com que ele se transforme num novo produto ou um outro produto, só 2 a 3% que é feito. Para alguns nichos de mercado, nós temos a logística reversa, que é das etapas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é o quê? Você devolver para o fabricante. Então, alguns fabricantes, eles recebem o seu produto novamente, mas eu tenho observado que são pouquíssimos fabricantes. Um exemplo disso, os fabricantes de toners e cartucho. Eles recolhem o seu toner e o seu cartucho. Quando você vai lá na Calunga comprar um toner e um cartucho, tem um coletor. Então, isso é bem raro. Mas isso deveria ser para tudo. Lâmpadas, pilhas, baterias, celulares, e nós não observamos isso. Então, eu posso falar que, de aspecto legal, político, nós ainda estamos engateando muito lentamente. Eu acompanhei durante um momento um acordo setorial para a indústria de lâmpadas. A coisa, eu posso falar para vocês que não andam, simplesmente por muitas burocracias.
O governo, muitas vezes, ele não quer subsidiar a reciclagem de lâmpadas. A indústria, ela não quer subsidiar. Em algumas situações, o cliente ele não quer pagar. Imaginem eu falar para vocês, ó, você vai comprar uma lâmpada, mas você vai ter que pagar 2. Ah, mas por que pagar 2? Eu vou ter que comprar uma e pagar a reciclagem da que eu descartar. Será que vocês estão a fim de comprar uma lâmpada e pagar 2? Muitas vezes não. Então, eu posso falar para você que fatores políticos, nós estamos ainda engateando muito lentamente, e eu acho que nós temos que fazer a nossa parte pontualmente. Eu acho que isso vale muito a pena. De que forma? Um exemplo. Ao comprar um equipamento eletrônico, será que aquela empresa ela possui um programa que recolhe o equipamento ao fim da vida útil? Nós temos hoje empresas que, quando você compra o produto, ela recolhe o produto dela ao fim da vida útil. Algumas empresas não fazem isso. Então, é uma iniciativa pontual que pode motivar outras justamente a descartar o seu produto corretamente. Eu queria só dar uma complementada no que o André está falando, até que sua pergunta assim, a gente está com uma proposta nessa política nacional dos resíduos sólidos até 2021 aumentar desses 3% para 21%, 22%. Então é uma meta assim, 22% se a gente for pensar também é pouco, mas é uma meta ousada e necessária. Mas eles estão com essa proposta e todas as empresas estão tentando se adequar a isso. Então, como o André comentou, assim, você vai comprar uma lâmpada, você vai pagar por 2, o lado ambiental e o aspecto ambiental se torna assim, muito mais custoso e vai tudo para o nosso bolso, do consumidor. Então você fala, eu quero ter essa pegada ambiental, eu vou ter que pagar mais, que infelizmente acaba sendo... o Brasil ainda está trabalhando muito para a gente conseguir dar uma igualada e melhorada. Então, essa proposta aí da política nacional para chegar no 22% até 2021. Então, tem que melhorar muito, 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 muito. Porque, assim, a gente tem a questão da separação do material, a forma que é condicionado, que nem nas prefeituras, onde coleta, que não sei se passa num ponto na casa de vocês, que tem alguns lugares que não passa ainda, mas os caminhões que compactam o material, quando chega na cooperativa, eles perdem até 50%, porque aí às vezes está misturado comida, que aí o pessoal separou ruim. Então, assim, eu até estava numa discussão ontem, anteontem, aqui na Poli, lá na produção, e o pessoal da cooperativa estava falando isso, que o caminhão compacta e eles perdem muito material. E por que compacta? Para fazer menos viagem. Se é no caminhão gaiola, você fica com o material um pouco mais íntegro, né? Então, a gente tem várias vertentes, então, várias melhorias. Problema das cooperativas mesmo, assim, de credenciamento, que eles estavam comentando, assim, que a prefeitura está exigindo cada vez mais, né? Cursos, tal, só que tudo, eles têm que pagar tudo isso, custear, e aí não existe esse subsídio para poder melhorar. Então, a gente tem muita coisa para melhorar, mas, assim, pontualmente, assim, o governo agora fez essa nova proposta, mas ele faz uma proposta, mas ele também não ajuda muito. Então, a gente fica, assim, naquele balanço, tentando fazer algumas coisas, né? A Camila comentou referente... Não sei. Tá. A Camila comentou referente às cooperativas. Um ponto que as cooperativas lutam bastante a nível de Brasil é que o trabalho deles seja remunerado. Se vocês pararem para pensar, deveria ser mesmo. O trabalho das cooperativas deveria ser mesmo remunerado. Afinal de contas, eles estão tirando o resíduo que a prefeitura ia pagar para descartar. Então, vocês estão observando que esses 2 ou 3% de resíduo que as cooperativas estão tirando deveria ser pago pela prefeitura para ser descartado em aterro sanitário? Então, será que a prefeitura está disposta a pagar os serviços de catadores? Então, é uma discussão muito grande também, que eles têm acompanhado algumas cooperativas de catadores que eles brigam bastante. O nosso trabalho tem que ser remunerado. Remunerado por quem? Pela prefeitura. Então, são várias vertentes, conforme a Camila comentou, e cada uma
com aspecto político também. Referente ao resíduo eletroeletrônico de informática e telefonia, eu posso falar aqui para vocês que mais de 95% dele é reciclável. Então, eu tenho ali material metálico, plástico, fios, cabos, todo esse material. Uma pequena parcela, ele realmente eu não consigo a reciclagem dele. Muitos componentes de borracha, que são termofixo, eu aqueço, ele não conforma. E alguns materiais, por exemplo, fita magnética. E um outro exemplo que eu posso dar também, algum material que tenha adesivo, cola. Isso aí é muito crítico. Então, nesse caso, infelizmente, esse material ele é destinado a aterro industrial. Ele é a mesma coisa do aterro domiciliar, mas específico para equipamentos tecnológicos, ele é segregado do aterro domiciliar. Ele é um aterro mais caro e ele é uma quantidade, assim, do universo todo de material que nós recebemos, ele é uma quantidade bem pequena. Eu posso falar para você que é uma quantidade infinitamente menor do que nós recebemos. Se eu falar para vocês que eu recebo 100 toneladas de material por ano, 2 toneladas, 3 toneladas por ano, eu tenho que descartar incorretamente. Incorretamente que eu digo, num aterro industrial. E aí eu tenho que pagar. Infelizmente, eu tenho que pagar. Você já até citou por que eu tenho que pagar. Por limitação de tecnologia, fator econômico, infelizmente, eu não tenho como aproveitar aquele material. Então, o representante que eu posso falar para você maior disso são disquetes. O material disquete, infelizmente, eu não consigo reciclar ele, não consigo reutilizar, não consigo devolver para o fabricante, não consigo fazer meio que nada, e eu tenho que pagar para descartar ele. Okay? Infelizmente. Uma coisa que me agrada muito, que esse material está diminuindo bastante. Diminuindo bastante em função dos anos. Disquete nós hoje dificilmente utilizamos. E as borrachas e plásticos não recicláveis, quase que a indústria não está utilizando mais. Então, primeiro do isopor, ou alguns outros tipos de materiais. Assim, o isopor, ele é um material que é um plástico expandido. Então, o que, que acontece? Quando você vai enviar para uma cooperativa, não são todas que vão ter um equipamento que vai agregar. Porque, assim, eu conheci uma cooperativa que tem esse equipamento, que ele é caro. Então, assim, o isopor, você pensar, você pega um caminhão ali, ocupa muito espaço e o valor agregado a ele é muito baixo. Então, por isso que a maioria das cooperativas não querem. Então, você pegar uma sala inteira dessa, mais ou menos, tivesse só com isopor, essa máquina, na hora que ela compacta, ela vira o tamanho dessa mesa, se é que vira tudo isso. Então, o valor agregado é pouquíssimo. Então, o que, que acontece? A gente separa, assim, pode mandar, a empresa que coleta aqui no campus, ela pega e ela repassa para a cooperativa que tem esse maquinário. Então, ela tipo simplesmente repassa. Então, assim, no contrato até a gente coloca essa questão de pegar o isopor, porque a gente sabe que se for por escolha, ele vai deixar, ele não vai levar. E a gente tem bastante isopor até assim, sei lá, vamos supor, comprar uma geladeira, um micro-ondas, sei lá, qualquer coisa que compra assim na universidade, o equipamento, tal, né? Então gera bastante. Então precisa, né? Então assim, da questão das lixeiras, o que tem hoje das cores foi porque era anos atrás, quando se começou essa campanha, existia. Então, se a gente fosse falar assim, não funcionou, porque a ideia inicial era ter as cores separadas. Só que a gente viu que não funcionava, né? Não só aqui, em todo lugar, né? Contanto que hoje a campanha da prefeitura é assim, seco e úmido, faça 2 que a gente faz o resto, que eles falam, né?
Então, é bem esse, meio esse slogan só para você pegar, sei lá, só a maçã você jogou no lixo e o reciclável você joga em outro. Então, a ideia seria, de fato, ter 2 lixeiras, é o que facilita. Mas, assim, só pensando pela universidade, você vai ver várias cores, mas, no fim, elas vão juntar tudo mesmo na esteira, né? Porque a gente sabe que em 2 as pessoas já nem fazem. Você pedir para separar tudo. Mas já teve situações que eu fui aqui na Corifeu, no posto de gasolina, eu estava abastecendo, eu vi um senhor com uma sacolinha, ele estava em cada cor de lixeira, ele colocava um. Eu achei aquilo incrível, que eu falei, nossa, esse aí gosta mesmo, e levou a sacolinha. Ficou um tempão ali. E era um buraco pequenininho, mas, assim, idealmente seriam 2, assim. É que no visual a gente vai ver isso, porque também, no fim, se fosse substituir, o que a gente ia fazer com essas? Aí acaba virando um outro resíduo que não vale a pena, né? Então, a ideia está instalada? Está aí. Quando você vai adquirir nova, a gente adquire uma preta e, normalmente, verde. Aí fica dessa forma. Tá bom? Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Se quiser, assim, também, não sei, de contato, assim, para falar com a gente, eu não sei também, né, como que, se alguém que, não sei, de anotar, né? Sim. Assim, para a parte de eletrônica, que tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente. Muito fácil, e-mail. Cedir, né? Cedir, que é o local onde eu trabalho, @usp.br. cedir@usp.br. Tá, ok? Bem simples. Só voltando também ainda no questionamento que você fez, que eu acabei esquecendo, nós recebemos todo esse resíduo num espaço físico atrás da poliadministração, separamos todo o material que pode ser reutilizado, o que não pode ser reutilizado porque está danificado permanentemente ou é muito antigo, nós encaminhamos para empresas de reciclagem específicas de eletrônico. E lá eles separam os materiais devidamente. Então, nós encaminhamos em lotes. Então, eu encaminho lá um lote com 50 CPUs, 200 monitores, 400 impressoras. Eu separo por lotes. Esses lotes eles saem meio que mensal, em função de conforme eu junto um volume razoável. E dá uma faixa de 5, 6 toneladas por mês. Por mês, tá bom? Mais ou menos, tá, ok? É bem sazonal em função da universidade. Por exemplo, agora nós vamos entrar no período de férias. Vai cair um pouquinho, depois aumenta um pouquinho. Mas é em média ali 6, 7 toneladas, chega a 10 alguns meses, depois cai de novo. Mas é um número que já chegou a 100, 120 toneladas em um ano. Okay? Se forem 8 toneladas por mês, já dá quase 100 toneladas, dá 96 toneladas em um ano. Então, não é um número irreal, não, 100 toneladas. Tá ok? Tá. Outro ponto interessante, nós recebemos resíduos eletrônicos de informática e telefonia de toda a comunidade USP, de segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17, atrás da poliadministração na Travessa 4. Tá, ok? Então, nós temos lá o nosso local, chama CEDIR, que é o Centro de Reciclagem e Reuso de Equipamentos de Informática. Aplicativo nós não temos, mas sempre na mídia sai alguma informação. No Jornal da USP, meio que semestralmente sai, Jornal do Campus, que é da ECA, alguns dos alunos da ECA. Sempre na mídia nós estamos divulgando alguma coisa. Meio que semestralmente no Jornal da USP sai, para que a comunidade reconheça nossas atividades e possa até entregar o material. Legal. Não, porque assim, nós somos Poli, né? E aí o nosso Instagram é o Poli Recicla. Então eu tento, toda semana a gente tenta colocar alguma coisa que é dúvidas gerais. O que é reciclável, o que não é, o que fazer de repente com uma lata de tinta. Não, é legal porque a gente. É até bacana se vocês quiserem, na hora que está ali olhando, ou até no Facebook também. Coloca assim, eu gostaria de saber tal coisa, a gente coloca, a gente está fazendo assim, faz videozinho de 1 minuto para explicar,
mas são dúvidas bem gerais, assim. Então a gente vai colocando para essas coisas, assim, isopor é ou não é? Então a gente coloca bastante coisa. Então é até bacana assim, saber o que o pessoal quer, tem dúvida, gostaria de saber, aí a gente vai postando. Aí toda semana a gente tenta, agora eu vou tentar fazer a análise de ciclo de vida de todos os, só do papel, só do metal, então vou fazer um videozinho também, a gente está montando para postar aí essas semanas. Então é bastante coisa que é instrutiva e todo mundo acaba aprendendo, né? Mas é recicla.poly. Legal, Certo? legal. Muito obrigado pela presença de Obrigada. vocês. Foi incrível. Obrigadinho. Tá bom? Muito obrigada.